Boa noite, irmãos. Eu gostaria que abrissem as suas Bíblias em Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 8. Nós vamos dar continuidade a uma mensagem que foi feita anteriormente, ela foi interrompida nesse versículo 8. Por conta da extensão, a gente vai continuar. Não vou garantir que vou conseguir terminar. Eu achava que ia dar para terminar, mas eu estou olhando aqui que ainda falta um pouquinho de coisa. Então, se extrapolar o tempo, eu vou parar e deixar para depois o restante. Nós vamos lendo versículo a versículo. Esse estudo é um estudo detalhado sobre o Romanos 7, e a gente vai tentar fazer isso versículo a versículo, conforme um estudo bíblico mesmo. Versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porque sem a lei estava morto o pecado. Recapitulando aos que eu não sei se todos assistiram ou vieram quarta-feira, na quarta que eu fiz a outra mensagem, foi explicado várias questões, como a lei, o que é a lei? A lei seria a expressão verbal simplificada do desígnio de Deus. A lei é eterna. A lei, ela opera no plano espiritual, sobre as criaturas do plano espiritual, como também no plano material. Ela evidencia a necessidade e inevitabilidade do plano de salvação. Eu não vou explicar muito específico, senão a gente vai demorar, mas essas coisas estão tudo explicadas na outra mensagem, e é importante que, para entender o contexto até aqui, que vejam a outra mensagem, tá? Porque é bastante coisa. Então, basicamente isso. E que a gente também estudou que Paulo estava consciente ou não, Deus provavelmente através de Paulo, com certeza consciente, Paulo talvez não, que ele estava consolidando as bases da doutrina bíblica. As cartas de Paulo consolidam a doutrina bíblica. Então, por isso, a gente vê tanto em Romanos, em todas as cartas, principalmente nesse capítulo, uma certa quase que prolixidade de Paulo. Eu vou chamar de didatismo. Ele repete vários conceitos várias vezes, complementando de pouquinho em pouquinho, versículo a versículo, as ideias dele. Então foi basicamente isso que a gente viu, bem por cima, e aí a gente vai continuar aqui. O que acontece neste versículo especificamente? O que ele está dizendo é o seguinte: a impiedade, a tendência da raça humana, da história humana, é a impiedade suplantar a impiedade mais e mais e mais. A concupiscência, ela vem em conjunto com mais torpes e novas concupiscências. Foi assim no dilúvio, né? No dilúvio tinha só uma regra, como foi dito na outra mensagem. Só tinha uma regra. Deus tinha feito uma regra simples: não comeis desse fruto. O homem foi e comeu. Ele já estava debaixo da lei, debaixo de uma lei simples, e ele não fez. A partir daí, a concupiscência foi aumentando. A gente vê Lameque, a gente vê todos aquelas pessoas torpes, ao ponto de que 200 anos antes de acabar o dilúvio, Deus diz: parei. Aqui só existe torpeza. A mente humana só tem torpeza, a mente humana só tem assassinato em seu... Ele falou a palavra assassinato em seus corações, em seus desígnios. E aí ele finaliza ali e dá tipo um rebootzinho, um mini reset ali, começando com Noé, né? Então, no instante em que a lei acusa, né, o pecado é evidenciado. Então a lei serve para isso, para evidenciar o pecado. Através de uma regra, nós sabemos que há pecado. Se alguém está dizendo não comeis daquele fruto, se você come, você absolutamente tem uma consciência de que você está errando o alvo, você está pecando. Essa é a função da lei: evidenciar o mal, evidenciar o pecado.
né? E o indivíduo, então, quando ele percebe isso, ele passa a ter consciência, ele passa a ter uma culpa consciente. E é justamente por isso que Paulo tenta falar especificamente no primeiro versículo aos que entendem da lei, aos que sabem da lei. Porque os judeus sabem da lei, então ele já era uma pessoa mais fácil de entender esse processo. E aí eu até cheguei a comentar que eu ia falar do ímpio, como é que funciona o ímpio, né? Então o ímpio começa aqui no 9. Ele vai falar agora o estado do ímpio perante a lei, né? Então ele vai dizer, eu, em algum tempo, versículo 9, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Aquelas construções um pouco complicadas de Paulo. Reviver o pecado, vindo a lei, reviver o pecado. Nada mais do que a evidência do pecado por causa da lei. Entendeu? Agora, o que acontece? O ímpio, ele não tem consciência formal da lei. Não quer dizer que ele é inocente, como é uma criança que peca sem ter noção. O que ele não tem é a consciência formal da lei. Significa o quê? Ele não se sente sob a jurisdição da lei moral de Deus. Ele diz, isso aí não é para mim. Não estou nem aí. Eu estou no relativismo. A lei é o que eu quero. É isso que o ímpio faz. Então eles não têm consciência do erro. Eles têm consciência do erro, mas pelas causas naturais, pelas leis naturais. Sobretudo quando o erro é contra eles, aí eles têm. Quando alguém faz um erro contra eles têm consciência. Muita consciência do erro. Quando eles estão fazendo o erro contra os outros, no geral, eles passam por cima. Essa é a lógica do ímpio. Eu vivo sem lei. Eu vivo sobre os meus desígnios. O relativismo moral que impera hoje no mundo é basicamente a essência dessa situação. É a exacerbação dessa situação em uma ideologia, relativismo moral. O que é certo para mim é certo. É assim que o ímpio funciona. Aí eu vou dar um exemplo para vocês, o quanto nossa sociedade é muito diferente da sociedade do tempo de Paulo e, posteriormente, na Idade Média. No tempo de Jesus não escolheu chegar naquele tempo de graça. Aquilo foi uma coisa muito, muito pensada. Porque naquele momento ali, nós tínhamos as duas maiores civilizações do mundo, no auge delas. Nós tínhamos a civilização grega, com toda a sua filosofia já formada, e você tinha a civilização romana, com todo o seu direito romano já pré-estabelecido, as duas linguagens mais complexas que a humanidade já criou, que é o grego e o latim, junto com uma das linguagens primitivas mais ricas, que era o hebraico. Então, você olha, quando você vai ver Paulo, ele vai falar dos gregos, ele até fala daquele versículo. Os gregos querem sabedoria. Os judeus, os judeus querem sinais. Mas quando ele fala os gregos, ele está envolvendo os romanos também, tá? Porque ali já estava muito... O romano já tinha dominado a Grécia e já tinha havido um secretismo entre o direito romano e a filosofia grega, já estavam praticamente... Todo mundo falava ou grego ou latim, né? E ele dizia, e os judeus querem sinais, mas eu vos prego a Cristo, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Ou vice-versa, como ele falou. Então aquilo ali, nós temos uma sociedade muito superior à nossa, muito superior. Não se engane, nós não somos superiores intelectualmente àquela sociedade. Nós não somos. Existe a mania do homem moderno de achar que suplantou tudo que veio atrás dele. Não suplantou. Há uma sequência entre as eras de esquecimento, de vários tipos. O pessoal gosta de contar a história do conhecimento, mas esquece de contar a história do esquecimento. Há muito esquecimento entre as eras. Então, nós, por exemplo, dar um exemplo simples. Sabe como é que você lançava um livro na Grécia?
antiga, você recitava o livro. Você imagina o cara recitando a Ilíada, de memória. De memória. Nenhum judeu crescia sem saber o Pentateuco inteiro, de memória. Até hoje eles ainda fazem isso. Você acha que a gente era mais inteligente que esses caras? Não. A gente tem mais técnica, tecnologia a mais. O que houve foi uma exacerbação da especialização, não do conhecimento. Pois bem, Deus escolheu e vir nesta época por conta disso. A partir daí, todo ser humano ali, seja judeu, grego, eles tinham consciência de lei, eles tinham consciência de algum tipo de ordem. Por isso é uma grande civilização. Tanto que quando a civilização decai, geralmente a ordem, isso é um ciclo já, a ordem começa a desagregar. Depois eu vou falar um exemplo disso aí. Então, falando sobre isso, na Idade Média, a gente tinha, todo mundo tinha uma ideia muito, como a Igreja Católica dominou na Idade Média, a regra moral cristã ela era definitiva. Ela dominava o imaginário literário de todo mundo. Né? Você tinha assassino, você tinha todo tipo de gente, mas eles, na maioria, eles sabiam o que era pecar, eles sabiam essas coisas todas. Tanto que, se você chega ali já no final do século XVII, ou é XVIII? 17, acho que 17, o John Bunyan, ele escreve um dos maiores romances, alegorias cristãs da literatura mundial, que é o Peregrino. E este Peregrino, uma das alegorias mais importantes que tem é que o protagonista carrega um peso e uma corrente onde o peso simboliza o peso dos pecados. É óbvio que um satanista lá de Nova York, da igreja de Satanás, não tem esse peso. Ele nem entende isso. Eu estava vendo um pastor que estava dizendo que na Inglaterra no Reino Unido acabou-se a noção de cristianismo. Eles não têm mais essa noção. Nós agora estamos pregando como que Paulo para pagãos completos. Se você chegar a um censo nos Estados Unidos dizendo que mais de 40% das pessoas acreditam em ET, mas não acreditam em Deus. Boa parte dessas pessoas não conseguem recitar o credo. Essas pessoas não estão sem lei. Não adianta você falar sobre o peso do pecado. Eles não têm peso do pecado. Nenhum. Essa alegoria de John Bunyan não faz menor sentido hoje em dia mais. Principalmente com o relativismo moral que foi implantado. Então, o ímpio, o que ele está dizendo aqui, é justamente quase que parafraseando os nossos tempos. Em algum tempo, ele até bota em algum tempo, embora a gente sabe que ele está falando do passado, mas vivia sem lei. Ele aí com certeza está fazendo uma alusão a Noé, aos tempos de Noé, Sodoma, Gomorra, aos próprios pagãos ali, templo de Afrodite e essa galera toda que vive sem lei. Em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento reviveu o pecado e eu morri. Isso precisa ter consciência, só que o ímpio não tem. Então, como é que ele funciona? Ele funciona dentro das suas leis. Então, como é que ele será condenado? É muito simples. Ele vai ser condenado porque o ímpio, ele tem uma fragmentação pessoal que um crente jamais terá. O ímpio não consegue seguir nem suas próprias leis. Isso é quase padrão. Ele faz o errado contra o seu semelhante, mas ele não quer que se faça a mesma coisa com ele. Isso já depõe contra ele. Ou seja, o versículo 9 aplica-se ao ímpio tanto quanto ao que tem consciência da lei, mesmo não tendo sido renovado. Por quê? Porque a fragmentação de um ímpio, ela é total e completa e ele não consegue viver nem sob suas próprias édes. Entendeu? É aquela coisa, né? Não existe o psicopata perfeito, né? Não existe o psicopata perfeito, que acredita que fatiar suas vítimas é beleza, mas se você inverter a situação, ele vai achar ruim. Então, essa história de eu vivo com as minhas leis, ela não funciona muito bem, porque você vai ter que
seguir as suas leis com a constância. E sem constância, você está saindo a si mesmo. Automaticamente você vai se acusar. E esse versículo, o pecado reviveu e eu morri, também funciona total para uma pessoa que se diz, eu não sou cristão e eu não acredito nisso aí. Eu disse, beleza, vamos ver com... Então, o que é que você acredita? Vamos ver se você segue o que você mesmo acredita. Com certeza você vai encontrar muitas incongruências nessas pessoas. E essa exacerbação das próprias leis e do relativismo, ela tem uma origem. Essa origem, ela tem várias origens, mas a origem principal dela é que acontece ali no final do século XIX com um sujeito. Eu acho que esse sujeito foi uma das pessoas mais malignas que aconteceu no mundo, que apareceu no mundo. Esse cara, ele deturpa o próprio conceito de lei, e até hoje esse conceito é utilizado assim, sem que as pessoas entendam que veio dele. Esse cara se chamava Aleister Crowley. Não sei se vocês conhecem. E esse sujeito era um ocultista. Se você procurar no Wikipedia, o Wikipedia vai falar muito bem dele. Vai dizer que ele é um grande homem. Mas as coisas que ele fez, eu prefiro que vocês não procurem, porque não são coisas legais. Mas ele fez uma coisa que é pior do que todas as coisas práticas que ele fez. Ele criou uma filosofia chamada telema, onde tem 3 preceitos nessa filosofia, e quase todo o pessoal da maçonaria, toda a galera ocultista, todos os grandes industriais, todo o pessoal que domina a sociedade de cima para baixo, adotou isso aqui. Depois, o cara lá da igreja do Satanás reformulou, pegou e colocou nos estatutos da Bíblia deles. Mas é a mesma coisa. Tem 3 estatutos que ele disse. Ele disse o seguinte, como esses caras eles são muito... Eles deturpam tudo e as pessoas começam a viajar e não sabem por que as coisas são desse jeito, de onde é que elas vieram, e aí ficam refletindo coisas de demônios, doutrinas de demônios, e não sabem. Ele diz o seguinte, ó, faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Vocês conhecem essa frase de um grande compositor brasileiro? Faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Raul Seixas. Procurem a música Sociedade Alternativa. Todo mundo cantava essa música. Isso aqui, é telema. É telema. É satanismo puro e estrito. Aí ele fala mais coisa. Ele fala, amor é lei, amor sob vontade. É o relativismo moral total aqui, já está pregado aqui, 1879, ele já estava dizendo isso aqui, todo mundo bebeu no cara, todo mundo depois começou a criar outras coisas com outros nomes, que no final da conta é isso aqui. E aí a terceira ele diz, todo homem, toda mulher é uma estrela. Isso aqui é um pouco mais oculto, mas é engraçado. Estrela aqui, na filosofia dele, tem o mesmo sentido de estrela na Bíblia, é anjo. Mas é porque esses caras são gnósticos. E aí você tem que estudar um pouco de gnosticismo. Então, o que acontece? Paulo já estava dizendo ali, nós temos a lei, a pessoa que não tem lei vai ser acusado, quando a lei chegar, vai ser acusado por ela, aí esse cara vem e deturpa a lei. Ele deturpa o conceito de lei para enganar as pessoas de que o versículo 9 e o que se fala da lei, besteira. Nós podemos fazer nossa própria lei. Só que Paulo já estava dizendo que não pode, porque está implícito em Paulo isso, né? Aí agora vamos para o versículo 10. Isso é só eu fiz só esse parênteses aqui, porque é importante você entender que toda essa deturpação, ela não é de graça, e esse pessoal leu a Bíblia, esse pessoal estudou, esse pessoal sabe o que está dizendo, ele sabe como faz isso, ele sabe como fazer, ele sabe como enganar as pessoas. E aí você vê na televisão um monte de besteira. Tipo, aí você começa a ver coisas como, eu acho que isso é certo. Bom, isso é satanismo, filho. Você achar que isso é certo é satanismo. É satanismo. Não existe achar, existe o certo. E o certo é objetivo. E a lei está ali para aplicar, para você ver que quando você faz fora da lei, você está pecando. Você está errando o alvo e você vai ser condenado. Então não existe eu acho, eu estou bem. Não, eu estou bem comigo mesmo. Tá bom.
Tá bom, vamos ver, né? Depois a gente vê. Só mais uma coisinha, para essas pessoas que estão bem consigo mesmo, a gente sabe o que vai acontecer com elas, né? Apocalipse 20, 12. E vi os mortos, essa sem lei, tá? Essa sem lei completamente, né? Vi os mortos, pequenos e grandes, e estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, e o que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as obras. Então, eles vão ser julgados segundo as obras deles, segundo todas as suas incongruências, segundo todos os seus teologias, segundo todas as seus achismos, e vão ser jogados nos seus devidos lugares, no lago do fogo, de acordo com o que eles fizeram. Esse vai ser o final da pessoa que não tem lei. Lembrando que a primeira parte da mensagem já informa que nós estamos libertos da lei a partir da morte de Cristo. Estou dizendo aqui porque, como é uma mensagem separada, as pessoas podem achar que é aí que eu estou advogando a lei aqui, e não. Na verdade, eu já estou na segunda parte. Estou fazendo a apologia Paulo começou aqui uma apologia da lei. Ele vai numa apologia da lei até o final. O que ele tinha que falar sobre a liberdade da lei, ele falou até o 8. A nossa libertação da lei a partir do esposo, com a analogia do esposo, isso foi feito até o versículo 7. Do 8 em diante, ele começa aqui, é só uma apologia da lei, só fazendo essas apologias. Então vamos para o versículo 10. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Né? Mesma coisa, como eu falei, o Paulo ele repete. Então é a mesma coisa. O mandamento que ele achava que era para a vida, quando ele vai ver, ele erra, e aí isso o acusa e isso o condena, né? Mesma coisa, você vai ver isso várias vezes ainda. Aí o 11, porque o pecado, de novo, ele repete novamente. Paulo eu já vou dizer que ele é prolixo mesmo. Ele repete mesmo. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, cláusula da lei, me enganou e por ele me matou. Repetiu o 9, o 10 no 9. Um ponto importante aqui é que esse pecado está quase como um substantivo. Ele não é um substantivo, evidentemente, mas é um substantivo próprio. Mas é quase como um pecado genérico, uma personificação do mal. Não é um pecadinho, não é, eu adulterei, não. Ele está falando de um pecado genérico, né? E aí a gente tem em 1 João 3,8, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Essa é a razão porque ele diz que o pecado, tomando ocasião do mandamento, me enganou. É quase como equiparando o pecado ao diabo, tá? Não é especificamente, estriticamente, mas o pecado não engana, né? O pecado não engana. Na verdade, quem engana é o diabo, né? O pecado é uma consequência de você ceder ou à sua carne ou você ceder a uma tentação demoníaca. Uma coisa ou outra, né? E aí ele fala dessa forma, assim, dando quase uma característica personificada ao pecado. Por isso que eu digo que é quase como um substantivo próprio. O pecado num sentido bem genérico. E, evidentemente, isso evidencia toda aquela coisa de que o plano de salvação de Deus precisava ser da forma como ele arquitetou, né? Agora vamos para o 12. E assim, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Ou seja, ele está fazendo uma apologia da lei. A lei é santa, a lei é eterna, a lei é boa, mas nós não podemos nos salvar pela lei porque nós não somos capazes de, por nós mesmos, cumpri-la. Isso, mais ou menos isso, né? Então, o agravamento da culpa humana resultante da exposição da lei deve ser imputado ao pecado e não à lei. É isso que ele está isentando a lei aqui. Versículo 13. Logo, tornou-se-me o bom em morte, apologia da lei, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno.
Então, segue-se então aqui, continua a apologia da lei, ele afirma a santidade dessa lei, né? A sua máxima função, que é expressar a vontade de Deus, né? Ou seja, a lei é a representação verbal dos desígnios de Deus para a sua criação, tanto no plano espiritual quanto no plano material. E quanto à sentença, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno, ele reafirma a consciência do pecado, a tendência de que eu falei antes, de a concupiscência sempre suplantar concupiscências. Uma vez que você sabe o que é a concupiscência, você começa a notar os graus de níveis de concupiscência. O assassinato se torna genocídio, que se torna democídio, que se torna e vai piorando, e vai piorando. Ou seja, com a consciência completa da lei, você tem a consciência completa do agravamento dela, baseado nos níveis de como você a quebra, né? Então, uma concupiscência dá origem à outra, e assim a gente vê justamente a degradação de um pequeno mandamento no Velho Testamento, ali no Éden, um pequeno mandamento quebrado, se tornou o dilúvio. Teve que levar no dilúvio. A tendência é sempre essa. A tendência é sempre um pecado levar ao outro, e outro, e outro, e a lei cada vez mais vai intensificar a culpa do homem em relação a esses erros. Versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Lógico, né? Mas eu sou carnal. A ideia é basicamente dizer que a lei é sagrada. Ele é carnal, mas a lei é espiritual, né? E ele daqui em diante ele vai usar o pronome eu, e vai ficar usando eu. Por quê? Porque esse eu não é ele, Paulo. Até eu tinha esse erro, sobretudo quando ele chega ali nos versículos 15 até o 20, né? A gente vê aqui esse conflito que ele fala, né? Mas esse eu é um eu genérico. E aí tem até uma questão que os comentaristas têm uma dúvida em relação a isso, tá? Porque eles não sabem bem se esse eu é um eu renovado ou um eu que ainda não foi renovado. Aí está na dúvida. Até Calvino tem essa dúvida. Ele diz que é muito complicado saber se esse eu, quando ele começa aqui no versículo 15, né? Se esse eu é verdadeiramente um ou outro. Mas a verdade é que não faz diferença, porque a interpretação de que estamos à mercê do pecado, a interpretação de que estamos à mercê do pecado pela evidencialização desse por causa da lei, não muda se a pessoa é ímpia, como eu falei antes, vivia sem lei, ou se ele é uma pessoa renovada, né? Eu particularmente penso que isso se aplica mais a uma pessoa que tem consciência da lei. Por quê? Porque o que não tem consciência da lei no sentido formal, ele não está nem aí, ele não sente o peso. Ele vai ser condenado, evidentemente, ele vai ficar bem surpreso quando ele for condenado, mas ele não está nem aí. Já o que tem consciência da lei, ele é diferente. Esse cara pode ser uma pessoa renovada ou não? Eu acho que não, porque o judeu ele não é renovado e ele tem plena consciência da lei. O judeu é um caso assim, mas eu acho um caso bem específico. Talvez o único caso onde um não renovado que não esteja em processo de conversão, porque eu acho que se aplica também a uma pessoa em processo de conversão. Você está testificando para aquela pessoa era uma pessoa perdida, e ela começa então a ter consciência do pecado a partir da evidência da lei, da evidência deste pela lei, e aí ele começa então a se ver como impossibilitado de se salvar a partir da lei. Entendeu? Então eu acho um católico, por exemplo, ele tem consciência, todas aquelas consciências, você tem que chegar, conversar com ele, você vai explicar Romanos 7, vai dizer, você tem condição de se salvar por isso aqui? E aí você vai ver, ele vai entrar em conflito, ele vai entrar ele vai dar o estalo e dizer, eu não tenho condição de me salvar pela lei.
É impossível. Mas o ímpio mesmo, eu acho que não entra nessa... Aqui não. E aí a gente vai ver por quê. Ó. 15 até 20, ele vai falando desse conflito. Aí vocês vejam se é uma pessoa renovada. Eu não penso se caberia numa pessoa renovada. Pode ser, porque é um conflito da gente com o pecado. Mas nós não estamos mais sob a lei. Então também não sei se aplica. Nós não estamos mais condenados pela lei, porque Jesus Cristo já nos libertou e já pagou o preço por nós. Então ele vai falando, porque o que faço não aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não aborreço, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, e se faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Quer dizer, por aquilo que eu faço, na suposição, como explicado anteriormente, de que estou tentando me salvar pela lei, não sou mais eu, isto é, ao fazê-lo, estou, por assim dizer, sob a escravidão e coerção do pecado. É mais ou menos isso que você vai entender desses versículos do 15 até o 20. Não adianta você, a partir da lei, você tentar se salvar, porque você está à mercê do pecado. E não adianta fazer isso. Né? E aí vai ter vários versículos que explicam isso. As suas obras são trapos de imundícia, você só pode ser salvo pela graça, e tal, e tal, e tal. Tem vários, né? E aí do 21 ao 25, mais uma repetição idêntica do 15 ao 20. Acho, então, essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí o último versículo, 25, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Quer dizer, aqueles que interpretam a passagem conforme explicado acima, né, considerando esta expressão, e as outras que implicam o sentimento de aprovação para a lei de Deus, como nos versículos 16 a 25, como se referindo ao testemunho de aprovação, prestação pela consciência, em favor de que a excelência da lei, mesmo em homens ímpios, outros pensam que estas expressões provam que o sujeito desta descrição deve ser uma alma renovada. Isso é Calvino explicando. Mas ele mesmo, no final, diz a questão a respeito da verdadeira interpretação da passagem é admitida muito difícil, né? Se é uma coisa ou outra. Eu acho que ele mesmo diz antes, e a Abbott também diz que não faz muita diferença, mas porque, de certa forma, como foi explicado lá no 9, todo mundo está sob a lei, mesmo que seja sua lei, porque você não vai conseguir cumprir, né? E o homem sem lei não tem esse dilema, então eu acredito que ele está falando mais aqui de uma pessoa que tem uma consciência da lei ou está em processo de conversão. Porque o salvo não deve ter esse dilema mais. O salvo não é para ter esse dilema. Não deve. O salvo deve ter consciência que ele peca, mas ele tem que ter consciência clara de que os seus pecados foram perdoados. E a motivação para você servir a Cristo não é mais a motivação para você se salvar. A motivação é para ser outra. A motivação é uma motivação de serviço, de você estar em comunhão com Ele, porque o salvo, ele se regozija no Senhor. Por isso, esses dilemas, ele até se aplica para... Você pode até tentar se aplicar a ele por uma pessoa que tem um vício ou um problema e se sente mal. Mas tem que ter muito cuidado com o sentimento de remorso aqui.
Porque o crente não pode ter remorso. Ele tem que ter a consciência clara do pecado, a sua inclinação sincera em pedir perdão por esses pecados, e a sua motivação tem que ser no sentido de não pecar. E não ficar nesse chororó aqui. Por isso que aqui Paulo, quando fala eu, não é ele o Paulo. É um eu genérico. Porque esse chororô aqui é de um cara que está mais com remorso do que com sabendo que é salvo, né? O crente não pode ter isso. Não deve, né? Ter esse tipo de remorso. Ele deve ter consciência. Deve ter consciência dos seus erros. Deve ter consciência de todos os seus problemas. Eu sou fraco aqui, aqui e aqui. Homem conhece a ti mesmo, não é o que Deus diz? Então, se você não se conhece, você tem um problema. Eu me conheço. Você tem que passar a vida toda tentando se conhecer. Para que você saiba os seus problemas. Daí a razão da minha outra pregação, anterior a essa, mas anterior à segunda, a primeira dessa série, de eu falar de pessoas que têm certas convicções, mas não têm as convicções verdadeiras, não sabem nem de onde é que vieram essas convicções, e aí vivem como se, na hora H, aquelas convicções que ele diz que tem, não faz sentido nenhum para ele, porque ele age de outro jeito. Daí é a história, você tem que ter consciência das suas convicções. Você é um salvo. Esse tipo de dilema não é para existir, de forma alguma. Entendeu? E eu acredito que está 20:39, eu acho que está bom. Vamos parar, né? Para a gente orar. Mas aqui eu consegui terminar, eu dei uma acelerada, mas eu acho que não adiantava eu ficar dando muitas explicações além. Mas tem muita lacuna aqui, tem muita coisa que a gente ainda poderia falar de outros assuntos, mas eu vou deixar para outras passagens que eu posso aproveitar. Então vamos orar e nos dividir depois para as orações. Senhor Deus, te agradecemos por mais um dia, Senhor Deus, que estamos aqui para te louvar e bendizer o teu santo nome. Que essas palavras, Senhor Deus, possam enriquecer as pessoas, Senhor, que assistirem, seja pela internet, e a todos que estão aqui, que a palavra não volte vazia, Senhor Deus, que possa ter sido entendida, Senhor Deus, e que não mais tenhamos dúvidas sobre qual o papel de nós cristãos em relação à tua lei, Senhor. Pedimos que nos abençoe, nos perdoe todos os nossos pecados e que seja conosco, Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus. Amém.